Obrigado, Senhor, por esses 22 anos. Obrigado pela tua fidelidade. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Queremos louvar o teu nome, Pai. Espírito Santo, eis-me aqui. Que o Senhor possa fluir através da minha vida. Que o Senhor possa fazer, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer nessa data. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, são 22 anos. Nesses 22 anos foram batalhas, lutas, né? Mas também de muitas vitórias. As vitórias, nós só podemos falar que nós somos vencedores se nós passarmos por uma batalha. Ninguém pode dizer que é um vencedor se não passou por uma batalha. Então, se você está enfrentando uma batalha hoje, queridos, no final você vai poder falar assim: eu fui um vencedor porque eu venci essa batalha. Amém? E são 22 anos na qual até aqui o Senhor tem sido fiel. Até aqui Ele tem cuidado de tudo. E a nossa igreja, ela é conhecida como um farol, queridos. E nesses 22 anos, nós colocamos para dizer assim, né? Vencer luz. Vencer luz. E nós estamos falando sobre o que é ser um farol. Principalmente nessa região onde nós estamos. E quando nós inauguramos a igreja há 22 anos atrás, o símbolo que nós colocamos foi um farol. Ele está desde o início conosco. E hoje nós conseguimos entender, depois de 22 anos, o porquê que o Senhor nos colocou esse símbolo como um farol para nós. Lighthouse, na tradução literária português, seria, né, casa de luz. E nós somos uma casa de luz. E os nossos lighthouse que nós temos, que são nossos grupos familiares, são lighthouse, que são casas de luz. E nós cremos que cada um de nós aqui, que estamos aqui, em cada casa, é uma casa de luz. E uma casa de luz, ela, queridos, no momento da maior dificuldade, você precisa ter um farol para ser uma direção, um apoio. No momento das dificuldades, no momento da batalha, no momento da tempestade, nós precisamos olhar e ver que existe um farol. E eu creio que a sua casa, que a sua vida é um farol. Amém? Mateus capítulo 5, verso 14, diz assim: Mateus, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, verso 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada para colocá-lo debaixo de um cesto, mas no velador, e ela alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que estás nos céus. Observe que ele diz assim: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem não a você, não um aplauso para você, não a glória para você, mas para o Pai, nosso Pai, o Senhor. Romanos capítulo 8, verso 19 diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 19. E hoje nós celebramos 22 anos de fidelidade de Deus. Até aqui, queridos, Deus tem sido fiel. E outra coisa, um farol não existe para chamar a atenção para si mesmo. Você é um farol? Então você brilha, ilumina para os outros, não para você. Amém? Então todo o nosso orgulho tem que ir para onde? Para baixo, para que o nome dele venha ser glorificado. E como nós lemos em Mateus capítulo 5, Jesus ele não está dizendo assim, tente ser luz. O verso aqui não está falando assim, você tem que tentar ser luz. Não, o verso diz assim, ele declara, observe,
o verso declara: vocês são a luz do mundo. Você consegue imaginar isso? Que você é uma luz no mundo. Vocês viram que a hora que apagou tudo aqui, quando estava tudo aceso, nós não conseguimos ver a luzinha do farolzinho? Sim ou não? Quando apagou tudo, a luz apareceu, pequenininha, mas todos nós conseguimos ver aquela luz. Assim é você. Assim é você, você é a luz do mundo. E as pessoas que estão na escuridão, as pessoas que estão em trevas, elas querem olhar para você e ver luz em você. Porque você tem que brilhar a glória de Cristo, queridos. E essa é uma identidade recebida de Cristo. Você crê nisso? E é uma missão que nós temos que viver ela diante do mundo. Mas nesses 22 anos, queridos, nós precisamos entender que existe um marco e uma verdade na qual nós estamos celebrando. Obrigado, querido. Que é o seguinte: 22 anos. 22 anos, Deus foi fiel em cada estação caminhada. Em cada ano, Deus foi fiel. O farol, a igreja foi chamada para apontar um caminho de Cristo. Por isso que nós somos o farol. E o nosso lema que é: vem ser luz com a gente. Ninguém foi chamado para brilhar sozinho. Somos um corpo com uma missão. Vem ser luz, que é o que nós estamos falando agora, nesse aniversário de 22, este é um chamado pessoal para viver a identidade e a missão que Jesus nos deu. Nós não fomos chamados para viver sozinhos. Há uma missão para mim, uma missão para você, uma missão para esta igreja. E a missão dessa igreja é ser luz no meio das trevas. É ser luz na onde Deus nos colocou. Quando Deus nos deu esse lugar, queridos, com tanta batalha, de tanta conquista, depois nós fomos observar e nós começamos a ver que nós estamos bem centralizados, né? Central mesmo, no meio do Cape Cod. É impressionante. Mais outro detalhe: o púlpito dessa igreja, ela está direcionada, do jeito que você está aí, se você levantar suas mãos e começar a orar pelo Jerusalém, da onde você levanta a tua mão para cá, Jerusalém está nessa direção. Você acredita nisso? Porque existe um aplicativo que ele aponta somente para Jerusalém, como que é uma bússola, para que quando um judeu vai orar, ele pega aquele aplicativo e coloca para buscar a direção de Jerusalém. E toda a sinagoga, ela tem uma porta voltada para Jerusalém. Toda a sinagoga. E o nosso púlpito, que do jeito que você está aí, se você levantar a mão e pedir para abençoar Jerusalém, o nosso púlpito está dirigido para Jerusalém. Olha os mistérios de Deus, queridos. Entenderam isso? Deus tem sido fiel até agora. E a nossa identidade, queridos, é Cristo. A identidade dessa igreja é Cristo. Porque Jesus ele começa afirmando assim: vocês são a luz do mundo. E isso tem que ser um peso para a minha vida e para a sua vida. Um peso de testemunho. Quando eu aceito a Cristo, quando eu declaro Jesus Cristo como o Senhor da minha vida, Ele diz assim: você é a luz do mundo. Você consegue entender isso? Que por onde você passar, você vai iluminar caminhos. Você vai iluminar caminho para pessoas que estão perdidas. Agora, como que está a nossa luz? Será que nós estamos brilhando realmente no meio de uma tempestade? Será que nós hoje, quando as pessoas olharem para nós, elas vão poder falar assim: olha, ali existe um caminho que eu posso seguir, que eu vou ter segurança? 22 anos, queridos. Nesses 22 anos, Deus trouxe pessoas que nos ajudaram. Pessoas que foram bênção na nossa vida. E pessoas que foram. Pessoas que se foram. Pessoas que voltaram para o Brasil. Ou pessoas que vieram, deixaram uma marca aqui conosco. Pessoas que nos ajudaram. Pessoas que testemunharam. Pessoas que receberam milagres, receberam curas.
pessoas que me fizeram perder cabelo. Eu vou para a Turquia fazer um implante e eu vou pegar o total do valor e vou dividir os fios de cabelo para algumas pessoas aqui dentro da igreja. Tem algumas pessoas que mas vai ser mais caro, porque me fizeram perder muito cabelo. Muitos. Nem que for um fio você vai pagar. Porque a gente, vendo a homenagem, nós começamos a ver fotos antigas. E naquelas fotos nós vimos pessoas que passaram por aqui. Nós vimos criancinhas que hoje já estão casadas. Aí eu vejo que o tempo passou. E ele está passando muito rápido. E eu peço a Deus que nós possamos deixar um legado. Legado em vidas e legado nessa cidade e até para você. Quando nós vamos ali, vemos as crianças, vemos elas, aprendendo a palavra. Chegamos ali e vemos as crianças. Nós vimos crianças que chegaram, às vezes, que não conseguiam ter, interagir. E depois nós vemos aqui, nas apresentações, elas apresentando. Nós falamos assim, está valendo a pena. Então, nós queremos deixar um legado. Nós queremos que a luz de Cristo brilhe nesse lugar. Que quando as pessoas olharem para cá, falem assim, eu sei que ali tem uma direção. E eu queria que você lembrasse de algo, queridos. Essa celebração de 22 anos, essa igreja não existe por acaso. Não existe por acaso, existe um propósito de Deus. Ela foi chamada para refletir Jesus nessa cidade. Nas casas, no trabalho, nas escolas, em cada lugar onde houver alguém precisando de esperança, que essa igreja venha a ser um farol. João capítulo 8, verso 12, assim: quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Existem pessoas ainda que preferem as trevas, sabendo que são perdedores, porque aonde tem luz não pode haver trevas. Então, queridos, você é a luz do mundo. E outra coisa, um farol, ele permanece firme quando as tempestades chegam. Quantas tempestades você tem passado ou passou? Mas sendo um farol, pode vir tempestade que for, porque ela está firmado Tinha uma foto aqui, ó. Ele está firmado aonde, queridos? Tem uma música, né? Tô firmado na rocha, nada me abalará, nada me abala. Tem a música assim, não tem? A gente cantamos isso, não? Olha aí. E o farol é mais necessário, queridos, justamente quando o mar está revolto. Então, amados, às vezes as pessoas falam assim, né? Eu sempre brinco aqui, as pessoas falam assim, você é lá da igreja do Rotary? Aí já dá um frio na espinha, né? O fulano é lá da tua igreja, né? Queridos, aqui na igreja está cheio de ex, tá bom? A igreja, ela é para quem está precisando mesmo. É na tempestade que você tem que vir para a igreja. É no meio dos problemas que você tem que vir para a igreja. Você só não pode permanecer errado. Você precisa mudar. Porque a tempestade, ela vem um dia. No outro dia o sol brilha.
E o mar está tranquilo. A luz do farol pode não chamar atenção porque está o mar de calmo. Agora, os doentes é aqui. Os que estão com problema é aqui. Então aqui está cheio de ex. Pessoas que um dia precisaram ver a luz e encontraram a luz e vieram até essa direção. E pode ter certeza, queridos, que aqui nós estamos com a luz brilhando para aqueles que precisam. Se você entrou nessa noite aqui, queridos, precisando de um farol, precisando de um lugar de segurança, esse lugar é aqui. Pastor, mas eu estou vendo o fulano que está ali, ó, aquele lá não vale nada. Mas não, tudo bem, aquele lá não vale nada, mas tem mais uns 10 aqui que vale a pena. Meio a meio, tá bom? 5 por 5? Tiver 5 que está valendo a pena, ó, tá bom. Um dia Deus falou que ia destruir uma cidade. Estão lembrados dessa passagem? O pastor Carlos está aqui, que é bom de teologia, pode me ajudar. Primeiro ele falou assim, ó, tem tanto ali, se tiver tanto, eu não destruo. Eu falei, tá bom, se não tiver. Ele foi diminuindo, não foi? Até que chegou uma hora que não tinha ninguém, né? Mas eu acredito que se Deus olhar para nós aqui, Ele fala assim, tem alguém ali. Tiver um, eu não destruo. Jesus, pelo menos um aqui dentro. Então Ele não vai destruir esse lugar. Então se tiver um, venha. Nós somos meio doidos assim, mas não é gente boa. A gente é gente boa. Amém, queridos? Farol não foge da tempestade, ele permanece de pé dentro dela. Amados, nós somos uma igreja formada por imigrantes. Eu não considero mais essa igreja uma igreja imigrante. Eu considero essa nossa igreja uma igreja que faz parte da comunidade, ajuda a comunidade, está inserida na comunidade. Amém? Depois de 22 anos, eu não posso mais falar que nós somos uma igreja imigrante. Nós somos uma igreja formada por imigrantes, mas nós fazemos parte dessa comunidade. Amém, queridos? Então, no meio das tempestades que nós estamos vivendo hoje com os imigrantes, aqui é o melhor lugar para você estar. Aqui é o melhor lugar. Amados, desses 22 anos, nós enfrentamos tempestades de perseguições. Nós enfrentamos tempestades na qual a economia desse país foi lá embaixo. 2008, 2009, se não me falha a memória. E muitos foram embora desse país. Nós estávamos aqui. E sabe qual era o conselho que nós dávamos para eles? Não vai. Mas eles falavam assim, não, papai Lula tá bom. O dólar está valendo tanto. O real, né? Real está valendo tanto. Eu falava, gente, aqui... Mas foram embora. Os que permaneceram, Deus honrou. As perseguições hoje, de quando nós estávamos aqui há 20 anos, sabem que era até pior para nós aqui no Cape Cod. Quem é dessa época sabe disso. Sim ou não? E nós sobrevivemos. Você acha que nós não vamos passar por isso? Porque eu aprendi algo na minha vida, queridos. Se Deus falar não, ninguém toca. Meu papel é andar certinho. Agora, se Deus falar vai, vai. Mas no meio dessa tempestade, nós somos um farol e vamos permanecer. Então, se você está passando pela tempestade, permaneça. Você é um farol. Você crê nisso ou não? Amém. Isaías 43, 2 diz assim: quando passares pelas águas, eu estarei com você. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Isaías 43, 2. Ele não diz, você não vai passar. Ele diz assim, você vai passar. Você vai passar pelo fogo. Mas fica tranquilo, ele não vai queimar. Você vai passar pelo rio. Ele não está falando assim, eu vou livrar você do fogo. Muito pelo contrário, ele falou assim, você vai passar pelo fogo. Mas fica tranquilo, não vai queimar você. Você vai passar pelo rio. Pode ficar tranquilo, você não vai afogar, porque eu estou com você. Amém, queridos?
A luz foi acesa para alcançar pessoas e não para ficar escondida. A luz tem uma finalidade: iluminar todos que estão na casa. E aí? Você foi chamado para quê, queridos? Por que nós fomos chamados? Para iluminar. Nós somos chamados para iluminar pessoas, para trazer direção para pessoas. A minha pergunta para você: nós estamos hoje que dia que é hoje? 13 de agosto. Nós temos ainda até o final do ano. Então, agosto é o quê? Mês 7? Mês 8 já? Vala, meu Nosso Senhor. Mês 8. Não é Nossa Senhora, não é Nosso Senhor. Vamos lá. Em 8 meses, para quem ou quantas pessoas você iluminou Cristo? Para quantas pessoas você falou de Cristo? Para quantas pessoas você trouxe para Cristo? 8 meses. Se você não falou de Cristo, não ganhou uma pessoa em 8 meses, sei não, viu? Você não está cumprindo a grande comissão. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Eu quero instigar você mesmo. Você falou de Cristo para alguém esse ano? Você trouxe alguém para Cristo esse ano? Existe uma matemática: para cada 10 você consegue 1. Se você pegou só para 1, você está no débito. Você precisa iluminar e trazer pessoas para Cristo, queridos. Mas é necessário servir com amor. É necessário que venhamos acolher os que estão feridos. É necessário que nós venhamos estender as mãos aos necessitados e anunciar o Evangelho da graça e verdade. Há uma geração esperando a revelação dos filhos de Deus, como está escrito em Romanos 8, 19. Eu queria dizer que existem famílias cansadas, existem jovens sem direção, existem pessoas feridas, aflitas, sem esperança, esperando que os filhos de Deus se manifestem com amor, verdade, santidade e poder. Eu quero nessa noite instigar você a entender por que nós somos um farol. Eu quero que você entenda por que nós somos um farol. Porque, queridos, que quando as pessoas olharem, elas possam ver que existe um brilho aqui. E esse brilho é Cristo. Amém. Existe algo que eu não abro mão, é a presença de Deus. A presença de Deus, ela nunca pode faltar. Eu ministrava para os homens reconciliados ali, e eu falava sobre Apocalipse. Apocalipse, a carta a Efésios, a igreja de Éfeso. E a carta de Éfeso diz assim: olha, tenho a teu favor que você resiste, né, os nicolaítas. Vejo o teu labor, mas tem uma coisa contra você. E o que Deus tem contra a igreja de Éfeso é que você abandonou o seu primeiro amor. É interessante que esse labor, na qual Jesus está falando ali na carta de Éfeso, é trabalho. Eles trabalhavam muito. Eles eram obreiros que faziam a obra. Estavam prontos para qualquer coisa. Pronto para servir, pronto para limpar, pronto para cozinhar, pronto para estar no estacionamento, pronto para construir, pronto para arrumar as cadeiras, pronto para passar vecchio, pronto para cantar, pronto para dançar. Vamos embora. Era eles também que não aceitavam os falsos apóstolos, que não concordavam com o que estavam pregando heresia. Os nicolaítas eram aqueles que vinham dentro da igreja causar dissensão. Nicolaítas eram aqueles que vinham tentar colocar divisão, contenda no evangelho que estava sendo pregado.
E Jesus falava para eles assim: olha, isso daí eu acho legal de vocês, isso é bom. Eu vejo que você não suporta ele, eu também não suporto. Eu vejo o seu labor, eu vejo o trabalho de vocês, eu vejo como vocês são bons para trabalhar. Se levantar a mão, quem pode me ajudar? Bora! Vamos construir? Vamos! Vamos arrumar as cadeiras? Vamos! Jesus falou assim: muito bom isso, mas eu tenho uma coisa contra você. E qual é essa coisa? Que vocês deixaram o primeiro amor. Pronto. E ele diz o seguinte: volta à prática das primeiras obras, senão eu vou vir e vou, ó. Então, amados, nós podemos ser uma igreja que tem um farol aqui, ó, que as pessoas passem e falam: nossa, olha os obreiros dessa igreja, olha como que esse povo serve, eles sempre estão prontos, olha o louvor, olha a dança, olha como que eles fazem com excelência. Mas já pensou Jesus entrar por aquela porta, chegar até aqui, cadê o anjo da igreja? Aí eu, misericórdia, lá vem Jesus. Já pensou Jesus chegando e falou assim: quem é o pastor da igreja do Rotary? Ai Deus, deu ruim. Porque a carta, ele diz assim: ao anjo da igreja escreve. Não foi ao presbítero, não foi ao diácono, não foi à membresia, foi ao anjo da igreja. Vai, escreve isso. Já pensou Jesus marcando uma reunião comigo? E chegando e falando assim: a igreja do Rotary, você é o pastor aqui, vamos conversar? E ele começa, eu vou ler para vocês entenderem onde que eu quero chegar. Bíblia, Apocalipse, capítulo 2. Olha o que ele diz. Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 2, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Agora imagina ele escrevendo para a Lighthouse Church of Cape Cod, vindo direcionada a mim. Olha o peso. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Opa, farol brilha, candeeiro ilumina. Conheço as tuas obras, alabassúbia. Começa até a falar em línguas quando Jesus vai falando. Tanto o teu labor. Labor aqui, queridos, no original é trabalho duro, trabalho firme. É isso que ele está falando no original. Como a tua perseverança. Sim, querido Deus, nós trabalhamos duro mesmo. Aqui nós trabalhamos. E estamos perseverando. 22 anos, Jesus. 22 anos nós estamos aqui, Jesus. E Jesus está falando conosco. E eu só vou enchendo os peitos. E ele continua. E que não pode suportar homens maus. Não suportamos mesmo. Homem mau aqui nós não quer não. E nós estamos enchendo o peito. Nós é o farol. Amém? E aí ele continua. E que a si mesmo se declararam apóstolo e não são. É verdade, nós não gostamos de negócio de apóstolo mesmo não. Brincadeira. Apóstolo é bíblico, tá bom, queridos? 5 ministérios. Mas ele fala assim: aqueles que se declaram e não são. Ou aqueles que se dizem e não são. Aqueles que pregam o que não vivem. Nesses nós não acreditamos. Nós estamos juntos, Jesus. E os que achaste mentiroso, Jesus, às vezes passa um pouquinho. Mas nós não gostamos dos mentirosos não, Jesus. E ele está aqui falando: e tens perseverança e suportastes prova por causa do meu amor. Aí nós chora. Suportou prova por causa. Suporta mesmo, Jesus. O Senhor não sabe das batalhas, Jesus. Se eu contar para o Senhor vai chorar também, Jesus. Sim ou não? As nossas lutas,
as nossas batalhas, a nossa dor. Gente, se eu abrir meu coração aqui, não fica um dentro dessa igreja. As pessoas chegam assim, pastor, está tudo bem? Eu falo, você tem 5 dias para me ouvir? Para me abrir meu coração? E Jesus está falando, e não é nós. Fala que não é nós. É nós mesmos, Jesus, o Senhor está na direção certa. E olha, que bom, Jesus chegou, agora vai. Aí ele continua. E suportastes prova por causa do meu amor, e não deixaste esmurecer. Jesus, tem hora que a gente abalou, mas nós permaneceu. Tem hora, Pai, que o negócio foi tão pesado, foi uma pancada tão forte, que falar que eu não pensei em desistir, Jesus, pensei. Uma vez, 1000, Jesus. No ano, não, Jesus, em 3 meses. Fala que nunca você pensou em desistir de Jesus. Fala que nunca nós pensamos e falamos assim, ó, não aguento mais, está difícil. E aí continua. Aí para no verso 4 e diz assim, tenho porém... Aí falou, aí deu ruim. Tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E aí? O que nós fazíamos há 22 anos atrás? Quanto jejum, quanta oração, quanta vigília. Nós não tínhamos 150 obreiros e nós fazíamos tudo. Vocês do louvor, quantas vezes vocês tocavam aqui? Quinta, sexta, domingo, escola dominical. E hoje ainda fica com uma frescurite, né? Chegam os novos, estão estrela, né? Porque hoje nós temos quanto? Quanto ministério? Quantos de louvor? Quantas equipes de louvor nós temos? Umas 4. E ainda vamos, não posso, não vou. A dança. Quantas pessoas eram? Obreiros. Quantos obreiros eram? 5. E fazíamos tudo. Jejuávamos, orávamos, fazíamos vigília 24 horas, 12 horas, quantas vezes de 12 horas, 24 horas, 2 dias, 3 dias de jejum, de oração. Nós que limpávamos, nós que fazíamos tudo. Nós tínhamos uma paixão de estar na igreja. A nossa paixão era estar na igreja. A nossa paixão era servir. Nós fazíamos tudo. Hoje nós temos 150 obreiros, 350 músicos. E às vezes você precisa de um. Cadê? Sumiu. É voltar à prática das primeiras obras, igreja. Nesses 22 anos, eu quero dizer que nós somos um farol, mas nós não vamos abrir mão da presença de Deus, porque a presença de Deus foi o que nos trouxe até aqui Ele nos trouxe. E esse primeiro amor, ele tem que estar em nós. Explicar para você o que é o primeiro amor. Quando você aceita Cristo, queridos, se o diabo aparecer na tua frente, você arrebenta ele. De tanta fé que você tem, de tanta paixão que você tem. Você chega para um novo convertido e fala assim, vamos subir o monte? Bora. Vamos jejuar? Vamos. Vamos para a igreja? Vamos. Não está tendo culto hoje não? Não está tendo nada na igreja hoje não? O que está acontecendo com esses crentes? Aí você chega para os crentes velhos, culto de quinta-feira, tem que ir na igreja de novo.
Nossa, deu 11h30, o culto não acabou, tem que ir embora fazer almoço. Está aqui em corpo, mas o espírito está lá no restaurante. Queridos, voltar à prática das primeiras obras. Nós não vamos abrir mão da presença de Deus. Porque senão, queridos, o Senhor vai vir e vai nos retirar. E a minha pergunta para você é: nós somos um farol? Então nós precisamos brilhar. Mas só que o combustível desse farol chama-se presença de Deus, unção de Deus, autoridade de Deus. Não tem como eu entrar aqui e sair do mesmo jeito. Quantas pessoas que entraram por aquela porta, ou pelas portas do templo antigo, pensando em tirar a vida. Sabe qual é o grande problema nosso, queridos? É que nós esquecemos como nós chegamos. E quando nós chegamos na presença de Deus, nós queremos ser amparados, precisando de um abraço. Mas é como o tempo passa, nós esquecemos que nós estamos hoje prontos para abraçar alguém e não fazemos isso. Por quê? Porque o primeiro amor já foi embora. Nós estamos no automático. Mas nós não vamos abrir mão da presença de Deus, porque nós somos um farol. O louvor pode subir, por favor? E nós vamos estar, porque a luz de Deus, ela tem que apontar para a glória do Senhor, queridos. E há um novo tempo de frutos e testemunho para essa igreja. Vou voltar a repetir aqui. Há um novo tempo de testemunhos e frutos para esta igreja. Só que isso vai acontecer para aqueles que permanecerem na presença de Deus. Preste bastante atenção que eu vou falar novamente. Há um novo tempo de frutos e testemunho para esta igreja. E vai acontecer na vida de pessoas, queridos, daquilo que Deus tem para realizar no meio de nós. Nós não vamos abrir mão da presença de Deus. Nós somos um farol. Nós somos um farol. E as pessoas vão vir até nós. Eu quero que você entenda algo. Você é um farol. Amém? Então você vai estar no seu trabalho, as pessoas vão ficar olhando para você. Ou você vai estar no supermercado. Não acho que você é bonitão não, tá? Mas as pessoas vão começar a ficar olhando para você assim, ó. As pessoas vão começar a olhar para você. Não acha que é porque você é bonito. É porque você vai começar a brilhar a luz de Cristo. E as pessoas vão olhar para você e falar assim, vai ficar olhando, você vai ter que chegar e quebrar essa vergonha e falar assim, e aí? E você vai ter que pregar o Evangelho. E você vai ter que convidar pessoas. E os milagres, eles vão acontecer. Eles vão acontecer através de você, através da sua vida, na vida de pessoas. Porque você vai orar por pessoas. Você vai orar por pessoas no mercado, você vai orar por pessoas no trabalho, você vai orar por pessoas nas escolas. Porque você é um farol. E isso vai acontecer no nosso meio, sabe por quê, queridos? Porque nós não abrimos mão da presença de Deus. E essa presença, ela está aqui, queridos. Porque o que nós queremos é a presença de Deus. E por nós sermos um farol, por onde nós passarmos, isso vai brilhar. Não tem mais tempo, não existe mais tempo, não é hora mais de falar assim, estou desanimado, não estou sentindo a presença de Deus. A presença de Deus está aqui, você não está sentindo por quê? O problema é Deus? Deus mudou? Como que está a minha busca? Lembra que ele falou aqui, eu tenho contra você o seguinte, você abandonou o primeiro amor. Porque antigamente, eu era o primeiro na tua vida, hoje eu não sou mais. O que é primeiro na sua vida hoje? O que está no teu coração hoje como primeiro? É a presença ou é as coisas de fora? O que é primeiro de Deus na sua vida? Quando o Senhor for primeiro, queridos, todo o restante vai fluir. Não existe mais época para dizer, não estou sentindo a presença de Deus. Você sabe como que eu subi aqui hoje para ministrar?
Você acha que eu subi aqui e falei assim, estou cheio do poder de Deus? Ah, se eu contar para você. A única coisa que eu faço, eu subo aqui e falo, Senhor, pela tua graça. Mas flui, Pai. Flui, Senhor. Não é toda hora que você está no fogo, não, queridos. Não é toda hora que você está no azeite, não. A única coisa que você tem que falar é, Senhor, eis-me aqui, pode me usar. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Está no mercado? Usa-me. Agora não anda de cabeça baixa não, tá? Vai lá, de repente olhou para você, você vai assim, a pessoa está olhando para você, assim, e aí, vamos lá. Deixa eu falar de Jesus agora. Deixa eu pregar Jesus aqui. Lá no seu trabalho você tem que pregar Jesus. Já pensou você falando de Jesus? Você já pensou? Você falando de Jesus? Já pensou? E aí? Já pensou um mover sobrenatural naquele lugar? Por você sendo usado ali, falando do amor de Cristo, né? As pessoas olhando e falando assim, tem algo em você, o que é isso? É porque eu sou da Lighthouse Church, e eu sou um farol que brilha Cristo, e as pessoas vão olhar para o seu sorriso e falar assim, eu quero o que você tem. Eles nem sabem o que você está passando, eles nem sabem da sua dor, de tudo que você está sofrendo, mas eles vão olhar para você, eles vão ver Cristo em você. Eles vão falar assim, eu quero o que você tem. Aí você fala, eu tenho umas dívidas aqui, mas tudo bem, vamos lá. Brincadeira, tá? Mas as pessoas vão olhar para você e falar assim, eu quero sentir o que você sente. E você vai falar, coisa mais simples, chama-se Cristo. Quantos querem receber isso? Quantos querem ser usados dessa maneira? Não ouvi? Quantos? Existe um chamado de Deus sobre a sua vida. Existe uma unção de Deus sobre essa igreja. E nós não vamos abrir mão disso, queridos. E você vai fazer parte disso, porque você é um farol. Quero convidar você a ficar em pé, por favor. E eu quero fazer uma oração a Deus nessa noite que nós começamos as nossas comemorações de 22 anos. Amanhã tem mais, amanhã tem um pastor Mateus, vindo da igreja da cidade de São José dos Campos. Mas hoje eu quero pedir algo para o Senhor. Eu sei que Ele sempre me atende. Eu sei que o Espírito Santo de Deus sempre me atende. Eu quero pedir algo para Ele. Eu quero pedir que Ele venha com algo sobrenatural sobre a tua vida. Eu queria que você não prestasse atenção em quem está do seu lado. Eu queria que você simplesmente fizesse uma oração sincera com Deus, você e Deus, dizendo assim, Senhor, eu quero ser um farol. Eu quero ser a luz para o mundo, Pai, que está perdido. Eu quero ter uma experiência com o Senhor, Pai. Mas eu também quero pedir a você que já é velho na presença de Deus e que sabe que o primeiro amor não está mais, ou que você está deixando de viver no primeiro amor. Eu quero que você ore para Deus falando assim, Senhor, eu quero sentir, Pai, o fogo, a paixão que eu sentia quando eu cheguei na Tua presença. E essa noite eu creio que o Senhor Ele tem algo para derramar como um presente para esses 22 anos. Queridos, porque nós estamos entrando em um outro nível de espiritual essa igreja. De uma maturidade maior. Nós passamos do 21, queridos, nós estamos entrando numa maturidade maior espiritual. No mover profético sobrenatural de Deus sobre essa igreja. Eu queria que você entendesse isso, que Deus está fazendo e o mover sobrenatural de Deus que está acontecendo. Nós não somos mais adolescentes nem jovens. Nós chegamos na maioridade. Eu queria que você falasse com Deus, falasse, Senhor,
Eu quero sentir o primeiro amor novamente. Eu quero sentir o primeiro amor novamente, Pai. Senhor, eu quero ser, Senhor, um farol. Me perdoa, Senhor, pela minha negligência, pela minha preguiça, por fazer a obra do Senhor relaxadamente. Ah, Deus, Espírito Santo, eu peço nesse momento, o Senhor sempre nos atende. O Senhor sempre nos atende. O Senhor sempre nos atende. Espírito Santo, meu amigo, eu peço agora que o mover sobrenatural do Senhor esteja sobre esta casa. Nós queremos sentir novamente, Pai, a Tua presença como nós sentimos há 20, 15 anos atrás. Quando nós nos reunimos, Pai, a Tua presença era tão profunda, Pai. A Tua presença era tão sensível, era tão real, Pai, que nós conseguíamos ver que o ambiente mudava, Senhor, como que se fosse palpável, Senhor, a Tua presença. Meu amigo Espírito Santo, faz isso novamente. E toca, Senhor, nos corações agora. Aqueles que estão, Senhor, desanimados, Senhor, que abandonaram o primeiro amor. Eu peço que o Senhor venha tocar agora de uma maneira tão grande, tão profunda. Senhor, que o coração venha queimar, Senhor, venha queimar, Pai, de arrependimento, de arrependimento, de arrependimento, de arrependimento, Senhor. Pai, eu peço também que aqueles que, meu Deus, que o Senhor está levantando como um farol nesse lugar, Senhor, que eles venham sentir um fogo sobrenatural, Pai. Meu Deus, e que o Senhor venha abraçá-los agora onde eles estão, Senhor, quando nós começarmos a adorar, Pai, que eles não consigam ficar nas cadeiras, Senhor, e que eles venham correr até o altar querendo a Tua presença, Pai. Não, Senhor, para um constrangimento, Senhor, mas para um momento de intimidade tão grande entre o Senhor e eles. Faz isso novamente, Espírito Santo de Deus. Faz isso novamente.